Bom dia, boa tarde, muito boa noite a você, meu caro internauta. Eu espero muito que você tenha tido um final de semana de muita saúde, principalmente. Depois vem paz, alegria e felicidade, né? Mas esse final de semana foi um final de semana típico, hein, gente? Aliás, quinta para sexta e sexta para sábado foi 10, e sábado para domingo também. O friozinho a gente tava precisando. Depois daquela chuva também, deu uma amenizada na fumaça. Nós aqui do Rondônia ao Vivo falamos assim, poxa vida, gente, fazia tempo que a gente não via isso, chuva! E graças a Deus que chegaram. Dizem que essa chuva é para segurar as mangas, né? Outro dizem que é para segurar caju. Seja lá para quem fosse segurar, sei que ela segurou a poeira e a nossa alegria com certeza esbanjou nesse período. Mas, paralelo a tudo isso, temos que lembrar do seguinte, estamos num período de pandemia, a coisa não acabou, e nós aqui do Rondônia ao Vivo, nossa equipe está aí fazendo matérias em cima disso, divulgando, esperando que as pessoas entendam que, apesar do comércio aberto, apesar de muita gente indo para certos balneários aqui na capital, fazendo algumas festinhas, a pandemia continua, o coronavírus está circulando. E eu fico muito preocupado no que vai acontecer daqui a 15 dias, sabe? Dizem que nós atingimos o platô e agora a tendência é cair. Eu espero muito que esteja certo, que isso não vá acontecer novamente, que a gente vai diminuir. Até porque de sábado para domingo, saiu o boletim ontem da CESAL, não teve nenhuma morte, gente. Eu não acredito, falando, puxa vida, que notícia boa é essa. Espero que continue assim por muito tempo, nenhuma morte de Covid, tá? Mas em Rondônia já temos 51.421 casos, óbitos, 1.065 rondonienses, amigos nossos conhecidos, faleceram. É muita gente, meu caro. E em Porto Velho são 25.959 casos, com 622 óbitos. É muita gente. Então, meu amigo, cuidado, fique em casa, relaxa, usa álcool, usa máscara, sabe? Toma aquelas medidas necessárias para você expressar seu amor a você mesmo e a quem você ama. Com certeza, isso te deu, assim, é a solução para o momento, tá? Mas, paralelo a tudo isso, como sempre fala, tem um paralelo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que, de saúde, ela entende. É um cara que já, um diz outros, já viu a saúde de Porto Velho, de Rondônia, conhecido justamente por essa questão da gestão, de gerir esse setor, que aliás é um setor que todo mundo precisa, é o mais complicado. Porque saúde é aquela coisa, você está sempre investindo e nunca para. E a população está vivendo mais, está envelhecendo mais também. Mas uma cidade que não tem saneamento, um estado que não tem saneamento de forma geral, mas Porto Velho que é a maior cidade, aí muitas vezes você está enxugando gelo. E essa pessoa, tu já sabe do que eu estou falando, é o Williams Pimentel. Foi consagrado candidato a prefeito pelo PMDB, estava como pré-candidato, e agora o pessoal falou, ele é o nosso candidato a prefeito de Porto Velho pelo PMDB. E hoje ele veio aqui conversar conosco sobre gestão da saúde, sobre a candidatura, sobre os problemas que a nossa amada Porto Velho tem, velha de guerra, mas a gente reclama, a gente gosta muito disso aqui, a gente ama. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está nessa batalha, enfrentando esse calor muitas vezes inclemente, enfrentando muitas vezes essa fumaça, essa poeira, essas coisas erradas que a gente vê, buraco nas ruas, falta de saneamento. A gente gosta daqui, nascemos aqui, e então assim, se nós daqui não fizermos por aqui, e quem veio também, mas que ama isso aqui, não tentar batalhar, não tentar mudar, a coisa não anda. E aí a gente vai ficar reclamando, daqui a 10 mil anos vai estar reclamando. Mas enfim, o Pimentel resolveu encarar, ele que foi secretário de saúde do governo Confúcio Moura, resolveu encarar e veio aqui conversar conosco um pouco sobre esse novo desafio. Ele é um cara que gosta de desafio, hein? Discussão, falar, não pensa que ele vai fugir não, hein? Pode até perder a briga, mas ele participa. Pimentel, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, Ivan. Obrigado ao Paulo Andreoli, que é o diretor-presidente desse grupo Rondônia ao Vivo, esse líder de informação online ao vivo, né? E a todos os internautas que estão nos assistindo nesse processo de ter informação sobre o combate e como andam os indicadores do Covid e também o processo eleitoral que já começa a se acontecer
na nossa cidade de Porto Velho, onde irá direcionar os rumos da governança do futuro, não da cidade, mas eu digo sempre, dos cidadãos, das pessoas. Verdade, é verdade. Pimentel, eu te conheço, você é daqui de Porto Velho, é filho da terra, mas eu queria que você definisse Williams Pimentel por Williams Pimentel. Quem é? Olha, eu me julgo um empregado público com 42 anos de vida pública e com uma experiência voltada para resultado. Eu trabalho com metas, eu trabalho com resultado, eu trabalho com superação, eu trabalho acima de tudo, envolvendo a participação coletiva de uma equipe onde você direciona. Ninguém administra um orçamento de 1 bilhão e 200, 10 mil funcionários, como é a Secretaria de Estado da Saúde, parte por 6 anos eu só, e parte com uma equipe toda. Você não administra só, você administra num conjunto de pessoas, num conjunto de divisão de tarefas, num conjunto de uma linha participativa para você tomar a decisão mais acertada. A mesma coisa é com a prefeitura. A prefeitura, o orçamento anual é 1 bilhão e 400 milhões e você tem em torno de 12, 13 mil funcionários. É praticamente equivalente o que nós administrávamos na saúde do governo do estado com o que se vai administrar na prefeitura de Porto Velho. Então essa equivalência nos leva a levar uma receita exitosa do estado, porque com todos os problemas que a saúde possa ter e o nível de insatisfação que às vezes a gente não consegue atender 100%, mas tivemos avanço. E aqui nós podemos elencar o Hospital de Barretos, o novo pronto-socorro em Cacoal, o Euro, o setor de diálise em Ariquemes, que as pessoas andavam 1.200 quilômetros para vir para Porto Velho para fazer uma diálise porque os rins não funcionavam. Você tem implantação de mais sala cirúrgica no HB, o transplante de rim implantado, o transplante de córnea implantado, a nova Policlínica Oswaldo Cruz, moderna, com um sistema todo automatizado, com prontuário eletrônico. Você tem as cirurgias bariátricas que começaram a acontecer. Você tem a AME, que foi implantada com 35 leitos de UTI, o Centro de Reabilitação no Mariana, o SAND, mais de 350 pessoas acolhidas, tratadas, restabelecida a dignidade, morando em casa com uma equipe multidisciplinar, indo nas casas atender. Então isso tudo ninguém consegue tirar da nossa gestão, de uma visão do governador Confúcio Moura, que hoje é senador da República, de que nós cuidamos de pessoas, melhorou a vida das pessoas. E é esse aspecto dessa visão de cuidar de pessoas com firmeza, com seriedade, com resultado e metas para atingir, que nós queremos fazer nossas propostas mais uma vez, como fizemos em 2016, agora para a governança, administrar Porto Velho. A cidade de Porto Velho, ela é uma área territorial, mas o que nós devemos zelar, primar, é pelas pessoas que habitam, pelas pessoas que moram, pelas pessoas principalmente que estão ao redor do núcleo urbano, como a Zona Leste, a Zona Sul, a Zona Norte, os distritos da cidade de Porto Velho. É para essas pessoas que nós temos que ter uma visão de que nós podemos juntos, sozinhos jamais, juntos, melhorar a vida delas, trabalhar de um sistema com o envolvimento das pessoas com mutirões, a preservação das praças, a preservação dos córregos naturais que existem em nossa cidade. Então, enfim, é esse conjunto que nós temos que buscar a participação e a tomada de decisão voltada para muitos, voltada para os mais necessitados, voltado para os que mais precisam. Então, agora, você podia muito bem ficar em casa, ganhar salário com um funcionário federal. O que te levou a esse desafio de tentar ser prefeito de Porto Velho? O que levou esse desafio foi eu ter sido muito bem votado para prefeito em 16 e agora fui o deputado do PMDB mais bem votado em Porto Velho. Praticamente 9.894 votos eu tive de Porto Velho. Então, eu sou de Porto Velho, então é mais do que justo
que eu me colocasse à disposição. E o meu partido, e os meus dois companheiros, George Braga, que tem uma conduta, uma reputação, uma história de ter sido o grande planejador da administração Confúcio Moura, e o ex-desembargador, hoje aposentado, Walter Waltenberg, também com uma história de uma vida voltada para dar o direito a quem tem, um homem extremamente simples, humilde. Nós fizemos um consenso e eles entendem que pela reunião de vários fatores, eu poderia ser o candidato para ir para a disputa, com o apoio deles, com o apoio do meu partido. Então, eu, convidado, eu também, com a vontade de querer ir, eu aceitei e estou colocando meu nome à disposição na convenção que irá acontecer, ainda na qualidade hoje, estou de pré-candidato à prefeitura, ao cargo de prefeito da cidade de Porto Velho. Tá certo. Agora, na tua opinião, você como morador de Porto Velho já falou alguns problemas, mas quais são os principais, digamos, calos de nossa cidade? Primeiro, você tem que reorganizar, modernizar e reestruturar o sistema de saúde público municipal. 2, você tem que repensar a nova forma de você fazer educação, trazendo os professores para uma capacitação continuada, permanente, você trazer a tecnologia dentro das escolas, com possibilidade do aluno também ter em casa, você ter uma linha de atuação mais organizada, estrutural das escolas, com banheiros, com água, iluminação, as centrais de ar, que até hoje tem centrais de ar comprada, mas não foi feita as subestações, que custa R$180 mil você fazer uma subestação, ou até você fazer a locação de um transformador aéreo e pagar o transformador aéreo para a Energisa, enquanto você não constrói a subestação, aumentando a capacidade elétrica da escola. Aumentar também o número de salas de aulas, mas não mais construir escolas, não só construir escolas, mas você ocupar os espaços que as escolas têm. Muitas escolas municipais têm terreno, área, que você pode construir mais 10, 15 salas de aula dentro da própria estrutura da escola, que você vai diminuir despesa com vigia, com água, com luz, aproveitando a estrutura que existe. Não vai diminuir desapropriação de terrenos, porque hoje uma cidade como Porto Velho, que foi herdada do território ainda, se brincar, não tem uma área da prefeitura para construir um posto de saúde, uma escola, uma creche. Então é um problema que nós temos que trabalhar, a educação. E esse problema da pandemia, ele trouxe uma erupção, desnudou a desigualdade. Hoje nós estamos vendo que nossas crianças não têm condição de, nessa necessidade pós-pandemia, do novo normal, de ter ensinamento híbrido, parte presencial e parte remota. As nossas crianças pobres, as nossas crianças desassistidas, desiguais, ela não tem em casa internet, não tem um computador, não tem um celular para ter essa conectividade com essas aulas remotas, que está sendo adotado na atualidade como uma alternativa de ensino. Então, isso tudo nós temos que repensar juntos, mas não só o secretário, o prefeito, mas nós temos que trazer o corpo dos professores, porque é agregando todos para a solução do problema que se tem êxito, que se tem sucesso. Esse é o modo de governança que eu trabalho, que eu adoto. O outro problema que nós temos também é na área social. Nós temos que implantar uma rede social que nós tenhamos capacitação para estas pessoas que vão estar desempregadas ou que já estão. 2, você fomentar um incentivo com uma linha de financiamento de um crédito popular para nós termos a economia criativa e a renda dentro de casa para essas pessoas terem uma alternativa de trabalho, de renda e sobrevivência. 3, nós temos que ter uma política para o jovem para o primeiro emprego. E nós temos que ter uma assistência para as pessoas não passarem fome. Esse cinturão de proteção social, com a educação e a saúde transversalmente interligado, forma um bloco de proteção, de cuidado às pessoas. E é nisso que nós vamos atuar
no nosso planejamento, no nosso plano de governo, será a essência, o tripé. Posteriormente, nós temos problema na cidade de mobilidade urbana. Nós temos uma licitação que está sob liminar do STJ, que o ônibus entra ou não entra, e até hoje não temos uma empresa de ônibus que cumpra horário, que leve nossos trabalhadores para o trabalho, nossos estudantes para a escola, que garanta o estudante vir à noite depois do trabalho para a sua casa. Então nós temos problemas, temos o problema da regularização fundiária. Nós temos para mais de 70% dos imóveis, onde todas as pessoas ocupantes são posseiras, não são proprietárias. E já moram ali 30, 40, 50 anos. Tem pessoas que têm uma história na ocupação do imóvel há 100 anos de família para família e não tem escritura pública. Nós temos também o problema da distância desse município, que é maior que o país da Bélgica, maior que o estado de Alagoas. Quando você pega Porto Velho, a ponta da cidade de Porto Velho, e você vai até a ponta do Abunã, você tem quase numa linha reta mais de 800 quilômetros. E você tem os distritos como Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, um potencial de produção agrícola, o maior rebanho de gado num único local está em Porto Velho, está na ponta do Abunã praticamente. Nós temos um município produtor de leite que poderia estar aumentando, sendo fomentado ainda mais a produção de leite dentro do agronegócio. Enfim, então esses problemas crônicos que nós temos que trabalhar. Por isso que nós estamos trazendo pessoas como George Braga para assumir um trabalho conosco. Estamos convidando o Dr. Wagner, secretário de Fazenda, para somar um esforço conosco. Então essa é a linha que nós queremos atuar, e com o pensamento também do visionário ex-governador e hoje senador da República, Confúcio Moura, para que ele possa estar somando esforço e numa visão de trazer o governo federal com as suas emendas de senador para nos ajudar nesses grandes projetos, porque Porto Velho, com um orçamento anual de 1 bilhão e 400, ele não resolve todos esses problemas. E você ainda colocou um ponto que você deve abordar na frente, que é o saneamento básico. Agora o governo federal implantou, publicou o marco do saneamento no país, priorizando o saneamento. O município está fazendo um plano municipal de saneamento. Nós temos que verificar, e tem obras em andamento que estão paralisadas ou andando muito lentamente, como é o caso da obra de esgoto da Zona Sul, que concluída vai atender mais ou menos 200 mil habitantes, subindo de 3,5% de esgotamento na cidade do indicador do Trata Brasil para pelo menos 14%, 15%. Então é nessa linha que nós temos que trabalhar. Você vê que a rede de água da cidade é 35 pessoas cobertas com água tratada. Ainda se usa o Poço Amazonas, que provavelmente esteve perto de uma fossa ou está perto de uma fossa em sumidouro. Então esse é o contexto da cidade que nós temos que ter uma visão, zelar. E eu conheci esses problemas porque em 2016 eu fiz para mais de 300 reuniões. Eu fui na Bacia Leiteira, eu fui em Extrema, Nova Califórnia, conheci os bairros, as casas das pessoas, conversei com as pessoas, ouvi as reclamações, ouvi o que elas queriam de melhor para a sua vida. É por isso que eu digo, nós temos que fazer um plano de governo, governar para as pessoas. Para as pessoas. Esse é o fundamento, a pessoa que vive, a pessoa que precisa, o filho, a mulher grávida. Esta é a nossa obsessão de querer fazer, sendo prefeito de Porto Velho. Tá certo. Pimentel, não tem como a gente desvincular você da questão de saúde, porque você foi secretário há muito tempo de saúde, né? Até já conversamos sobre isso em uma oportunidade anterior. Mas é o seguinte, você viu a forma como você está vendo, né? A forma como a Prefeitura de Porto Velho está trabalhando essa questão da pandemia do coronavírus. Primeiro, como eu digo, ninguém é feliz sozinho
Ninguém consegue resultado de cuidar de pessoas sozinho. Quando começou esse disparate, essa desarmonia entre Estado e município, quem ficou no meio foi justamente o povo doente, a pessoa com medo, com ameaça de ser infectada pelo Covid. Ou seja, ao invés de ter uma união Estado e município juntos e aqui protegido, um cinturão de proteção ao nosso doente, ao nosso cidadão, qual organização que teria a atenção básica em todos os bairros que tem um posto de saúde, uma equipe, fazendo ali preliminarmente o atendimento e já entregando o kit, uma orientação e acompanhando ele de 24 horas em 24 horas, talvez até menos, porque é uma doença cruel, letal, e ela passa em horas de uma gravidade A para uma gravidade D. Eu fui internado, fiquei em casa, eu sei como é que é. O pós-hospitalização. Então, essa unidade deveria ter. O município, nesse primeiro atendimento, e posteriormente linkado com a necessidade de uma internação. Você está grave, seu pulmão está afetado, você está com dificuldade de respirar, você já vá agora, entra no carro e vá para o local tal, que lá tem uma cama, já com balão de oxigênio, um ponto de oxigênio para você ser atendido. Então, essa era a linha sincronizada que deveria ter. Infelizmente, a gente nota que pelos desencontros, pelo que a gente acompanhou na imprensa, que eu estava extremamente recolhido, a gente nota isso. E a sua pergunta, ela vem provocadora, porque você também sentiu isso. Você percebeu que não teve uma harmonia. Teve hora que o paciente ficou que nem peru, bêbado, na véspera de Natal, que tem que dar para ele uma cachaçinha, que é para poder cortar o pescoço dele, para poder depenar ele, botar ele na água quente. Então, quer dizer, essa é a linha que não poderia ter acontecido. Eu acho que poderia ter sido evitada. A união de esforços, ela contribui muito para a solução de um problema grave. Uma pandemia que ninguém sabe o protocolo terapêutico de medicamentos para tratar e curar, porque ela é uma doença que só se sabe como começa, mas não se sabe como termina. Há estudos que dá problema neurológico, há estudos que dá problema cardíaco, há estudo que dá falência dos rins, há estudo que dá problema de trombose, com amputações de membro. Então, é muitas anomalias que surgem de cada caso para poder você fechar um protocolo único e acabado para o paciente com Covid, infectado por Covid. Então é necessário todos estar unidos. A academia, a Universidade Federal, que tem cursos de medicina, as outras 3 faculdades, que também utilizam os espaços públicos para o internato dos médicos. Ou seja, todo mundo unido dentro desse processo. E eu sinto, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente viu, a gente percebeu que isso não aconteceu como deveria ter acontecido. Eu sempre falo, você falou que era para ter a união dos dois, dando aquele abraço na população, né? Eu sempre digo que na briga entre o mar e a pedra que sofre é o marisco. Com né? certeza. Marisco, ele é esmagado. Foi o povo, né? É esmagado. Não sobra nem as penas, nem os ossos para contar a história. Agora, Pimentel, eu volto na questão da saúde, porque, assim, a forma como você trabalhou a saúde sempre foi muito proativo. É que eu sou apaixonado pelo que eu faço. É. Eu me entrego. Eu não fico meia boca. Vai ou não, né? Comigo eu me entrego, eu me dedico, eu vou de corpo e alma, e eu acho que a minha força está nessa capacidade de eu acreditar que eu sou um instrumento de transformação. Tá certo. Mas, Pimentel, a gente sabe, e a gente vê isso aqui, é triste aqui na nossa redação, que as pessoas ligam pedindo que a gente denuncie que tal UPA não tem médico, que tal UPA está sem medicamento, que está ali passam 4, 5 horas numa fila, a pessoa gemendo de dor. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de matéria, as pessoas ligando para cá, e você sabe que o que eu posso fazer é só denunciar, mas não se tem mais jeito. E a gente vai nesses prédios dessas UPAs aí também, o cenário, assim, é de casa abandonada. É parede descascando, é a central de ar pingando, enfim, aquele caos. Como que a gente consegue mudar esse cenário? Então, apesar de você já falou muita coisa, mas como é
como dar esse pontapé inicial? Eu acho que não só quem vai ficar no comando da cidade, mas tem que sentar muito com os trabalhadores que são o para-choque desse sistema, não é? O sistema de saúde, você pode inventar robô, você pode inventar equipamentos de última geração, mas sempre vai ser necessário a mão. Exato. Do profissional. Coração e mente. Para afagar, para dar o remédio, para punçar, para fazer o procedimento cirúrgico, sempre vai ser necessária a mão. E esse profissional, ele tem que estar tratado, tem que estar aperfeiçoado, tem que estar voltado para uma capacitação constante, como eu sempre defendi e sempre fiz. As UPAs vão ficar sempre superlotadas se a atenção básica, periferia dos bairros que tem os postos de saúde não funcionarem. Eu fui lá no posto, agora não tem médico, está fechado pro almoço, não tem ninguém. Vou para a UPA. Ele vem para a UPA, na grande maioria, porque ele entende que lá tem o médico, lá vai ter um atendimento, lá vai ter uma linha de cuidado que, se não tiver dali, ele já sai na ambulância pro João Paulo. Então, quer dizer, você tem que mudar isso. Você tem que fazer com que a atenção básica, a atenção primária, o momento do atendimento dos primeiros sintomas, você tem que fazer nos postos de saúde, no quadrilátero, em volta da cidade. As UPAs da Zona Sul, a UPA da Zona Leste, o Ana Adelaide aqui no centro e o José Adelino no Ulisses Guimarães, lá na ponta da Zona Leste, ele tem que funcionar como uma emergência, um atendimento de internação até 24 horas, quando a atenção básica não funciona, mas já atendeu. É preciso referenciar. Então, quando não tem o ordenamento do serviço, a organização, o paciente vai para onde ele acredita que vai resolver o seu problema. É por isso que ele vai direto para a UPA. E a UPA, ela tem uma capacidade, em 24 horas, quando eu construí, eu que implantei e inaugurei as duas UPAs, ela tem uma capacidade de atender até 800 pessoas em 24 horas, das 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia. Mesmo ela funcionando na capacidade máxima, com 6 médicos atendendo. Mas ela tem que triar os que estão passando mais sintomas de gravidade com risco de vida por primeiro. Os outros, na sequência, vêm sendo atendidos. Então, quer dizer, isso implica justamente numa seleção de pessoas, numa linha de priorização dos que estão mais graves. Então, essa é a linha de cuidado. Agora, quando a atenção básica não funciona, você pode botar 1000 UPAs. 1000 UPAs, não vai resolver. Ainda mais numa pandemia. Ainda mais numa pandemia que a pessoa confunde um espirro com medo, já pensa que é Covid. Então, quer dizer, isso tudo leva a ter uma desordem, uma desorganização, porque a credibilidade não existe. É nessa linha que tem que ser feito o resgate. Organizar. O cidadão tem que ter confiança no serviço público. Não, eu vou naquele posto que fica perto da minha casa, a minha filha está grávida, eu vou lá para ela começar o pré-natal. Lá vai ter o pré-natal, vai fazer os exames laboratoriais de início, depois ela faz a ultrassom. Então, quer dizer, essa linha de confiança tem que ter no médico da família, no posto próximo à casa do cidadão. E nós já fizemos isso por 2 vezes. Eu fui secretário de saúde de Porto Velho por 2 ocasiões, com 2 prefeitos de partidos diferentes, eu sendo funcionário público do Estado, cedido para fazer essa missão, né, que é uma missão. Agora, Pimentel, eu falei no início, você tocou também, não adianta também termos UPA, termos uma estrutura, se não investimos em saneamento básico em Porto Velho. E Porto Velho tem apenas 3% de saneamento básico, que, aliás, muito desse saneamento é da época da estrada de ferro que os ingleses construíram. É verdade. Como é que se muda isso? Se muda... E já teve dinheiro para fazer saneamento. Se muda é você, primeiro, concluir essa etapa que está
da Zona Sul, que atende 200 mil pessoas com cobertura da rede de esgoto. Posteriormente, você fazer da Zona Leste e da Zona Norte. Aí você vai ampliando. São obras de custos altíssimos, são obras de longa duração, que você não faz um bairro todo ou uma zona da cidade com um conglomerado de bairros entre uma noite e um dia. Então, mas é um processo que você tem que encarar. E você tem que governar. Não é você pensando que você vai se perpetuar. E tem que acabar com esse negócio que todo prefeito que sai, ele não fez nada que preste. Vai ter que destruir tudo que ele fez de bom, ou governador. Eu acho que tem coisas que são marcantes, que a gente tem que ter a honradez de dizer, isso aqui presta, nós vamos continuar. Acertaram. Isso aqui não está 100%, eu vou melhorar. Isso que é você gerir recurso público. Agora não, isso aqui tá bom, mas como tem a marca do outro governador, eu vou destruir, porque senão ele pode vir para o meu lugar de novo. Isso é uma ignorância, uma estupidez com o dinheiro público. Então nós temos que mudar essa visão. A mesma coisa é a obra de saneamento. Ah, ele começou uma obra de saneamento, chegou a 40%. Nós temos que dar continuidade, o outro faz mais 20%, o outro faz mais 30%, até cobrir 100%. Agora não, eu não vou fazer, porque senão eu não concluo e a população não vai entender, porque o cano ficou debaixo da terra, e cano debaixo da terra, há uma ignorância eleitoral, uma estupidez que não dá voto. Né? Então, quer dizer, que a pessoa só entra para se perpetuar no poder, não é uma visão de você fazer a sua parte bem feito e você lá na frente ficar na história, porque o tempo é o senhor da razão. Né? O tempo é o senhor da razão. Tá certo. Então, você, caso se torne prefeito, pretende passar mais tempo na cidade do que viajando? Primeiro que eu tenho uma... Até pelo meu jeito de falar, a minha inquietude, a minha ansiedade, a minha paixão, o meu querer fazer, eu não me permito me ausentar da cidade para fazer flosô, como diz minha mãe, né? Então eu entendo que essa cidade você tem que ter a presença, você vai ter muito trabalho. Esse cenário que nós estamos conversando aqui, que o internauta está nos acompanhando, só permite você trabalhar 12 horas por dia, e o secretário que não aguentar, ele peça demissão. Ele peça para tomar leite e vai embora, né? É a linha. Ou seja, você tem que entrar com um propósito. E esse propósito, você tem que entender o seguinte, eu tô querendo ir? Tô. Então você vai pagar para ir, meu filho. Esse é o preço. Esse é o preço. Se não for assim, fica mais uma coisa por passar e mais um prefeito com todo o secretariado que vai para o cemitério político. Porque Porto Velho gosta de enterrar prefeito, que não é brincadeira. Aliás, de todos que passaram pela prefeitura, só um que o pessoal lembra com uma certa simpatia, que infelizmente está morto, que é o Chiquilito, né? É verdade. Então, agora, como vai ser a tua relação com o governo do Estado? Nós acabamos de falar que durante essa pandemia não houve essa sincronia entre Estado e município. Como tu pretende? Eu pretendo buscar a Constituição, que é um pacto federativo. Independente de ter coloração partidária, pensamentos ideológicos diferentes, a Prefeitura de Porto Velho tem que ser respeitada, porque 33% da população do estado de Rondônia está aqui. Segundo, a Prefeitura de Porto Velho é onde está o centro do governo. É onde tem todo o comando do governo, aonde está o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o governo do Estado. Então a relação tem que ser institucional. Ninguém precisa sentar na mesma mesa para tomar cerveja, ninguém precisa ter conversa fiada, mas conversa institucional, republicana, em defesa dos cidadãos de Porto Velho, eu exigirei, eu irei buscar, eu irei defender a minha população para a qual eu, sendo eleito prefeito de Porto Velho, não abrirei mão de Porto Velho ter um quinhão do que lhe cabe. As duas hidrelétricas que estão dentro do nosso município ajudou a reduzir o déficit elétrico nacional em 25%, integrando o Linhão até Araraquara para poder fortalecer o desenvolvimento industrial da região sul-sudeste. Então, no Rondônia, Porto Velho
está dentro de uma linha de desenvolvimento da nação brasileira, fortalecendo o país. E é nesse pódio, é nessa posição que nós temos que ter uma defesa do município para que a população possa ter os investimentos, a melhoria da sua vida. Torna a dizer, a gestão será focada em gestão de pessoas, cuidar de pessoas, melhorar a vida das pessoas. Essa será meu lema, será minha ideologia, será o que eu irei apregoar para todos os secretários, será um comando único, cuidar das pessoas da cidade de Porto Velho. Tá certo. Dá um aqui para o nosso internauta. O Marcelo Regis, grande Marcelo, um abraço para você, meu caro. Parabéns, meu jornalista. Grande Pimentel, aquele abraço. Um abraço, Marcelo. Valeu. O Marcelo Antunes aqui, doutor Pimentel, obrigado, meu amigo. Ok, Marcelo Antunes. Ele ainda voltou aqui e falou. Desejo sucesso sempre, aguardando o amigo em Brasília. Tá certo. A Luciana Alves está dando um alô aqui. Valeu, Luciana, um abraço para você. A Adriele Bruno também, mandando um recado para o Márcio Félix. A Fátima, prefiro ir pagar a taxa do que ir votar. Olha que isso é um erro, hein, Fátima? É por isso que a gente hoje está reclamando. Tem que votar, temos que participar. Sei que muitas vezes fica desiludido, está todo mundo desiludido, mas só vai mudar se nós participarmos. Não fique em casa, não. Vai lá, dá o teu alô e volta, tá? Mas não deixa de votar, por favor. A Lenice, um abraço para você de qualquer forma, Fátima. A Lenice Bragado, admito que é verdade. Parabéns. Tá certo, Lenice. Um abraço. Obrigadão pela opinião, pela participação. Ronaldo Afonso entrou e está assistindo. Valeu, Ronaldo. Um abração, amigão. É muita gente, hein, Ivan? É, tem muita gente aqui. O J. Júnior, Deus é mais. Com certeza, Deus é mais. Mas nós aqui na Terra temos que fazer a nossa parte, meu caro J. Júnior. Não é só ficar rezando, não, hein? Rezar ajuda, mas tem que trabalhar junto também, opinar. Um abraço para você, meu amigo. A Patrícia Maria, parabéns. Valeu, Patrícia. Um abração para você. Obrigadão. A Maria do Socorro Rodrigues, grande Pimentel. Um abraço, Maria. Obrigadão aqui. O Nayan Bitterworth, Pimentel. Tá certo. Um abraço, Nayan. Isso mesmo, falou tudo, tá dizendo aqui. Valeu, Nayan. Continuar assim é o futuro prefeito de Porto Velho, tá dizendo aqui. O Luiz Augusto Nogueira, parabéns, meu candidato. Abraço, Luiz Augusto. O Armênio Magalhães, eu e os meus lhe apoiamos. William Pimentel. Valeu, Armênio, um abraço. A Márcia Regina, meu candidato. Um abraço, Márcia. Tem chance de ser governador. O Nayan voltou e falou. O Alex Passos, prefeito Pimentel. Tá certo, um abraço, Alex. O Everton Novaes, meu candidato. Vamos pra cima. Tá certo, Everton. Um abração, meu caro. O Claudemir Santos, estamos juntos, Pimentel. Certo? O Alex Passos voltou e disse, isso mesmo, Pimentel, o povo sofreu e sofre. Precisamos na prefeitura alguém que conheça a gestão da casa, alguém da nossa terra, que sabe o que passamos e alguém que não tem medo nem vergonha de cobrar o que realmente é do povo. Tá certo, meu caro Alex, um abraço para você. O Walter Nan Silva está reclamando aqui, falou que ele não vota. Tá certo, mas aqui nós estamos abertos a todos. Esse é o meu futuro prefeito, falou a Jaqueline Varjão. Um abraço, Jaqueline. A Silvia Orlandi. Isso é quem sabe realmente da saúde pública. Parabéns, Pimentel. Tá certo, valeu, Silvia. É engraçado que a Rosângela voltou aqui e falou. A Rosângela Temistocles. É engraçado, todo mundo sabe que a saúde, a educação, a segurança e muitas outras coisas são falhas da população, mas só agora a eleição tudo isso fica mais grave. Até visitas no João Paulo tem acontecido, porque será que só agora as falhas são visíveis? Que nesta eleição o povo não se deixa enganar com palavras lindas. Tá certo, Rosana, um abraço para você. O César Ortiz disse aqui, Pimentel bateu na trave na eleição passada. Tá certo, César. Rose Falcão, concordo plenamente com você. Valeu, Rose, um abração para você. A Silvia Oriane, está na hora de termos um governante que faça Porto Velho ser uma capital de fato. Valeu, Silvia. O Luiz Paulo, candidato, se caso o senhor for eleito, irá abrir concurso para a Guarda Municipal? Por favor, responda.
A Guarda Municipal, nós temos que avaliar o comportamento da Receita. Nós entendemos que ela poderá contribuir muito, principalmente com a prevenção e a questão de educação de trânsito, já que nossa capital é uma cidade campeã em acidentes de trânsito, pessoas sequeladas, pessoas que lotam os hospitais e os centros cirúrgicos, as enfermarias no trato da ortopedia ou do politrauma, com traumatismo craniano, traumatismo abdominal, etc. Então nós temos que avaliar o comportamento da Receita, mas está na nossa meta estudar isso com muita seriedade. Agora, dar resposta agora para você, eu não posso fazer isso, porque há uma projeção do ano que vem, a arrecadação cair de 20% a 30% pós-pandemia, com a crise que é inevitável a vir. Por isso que nós estamos nos permitindo e implorando para o Dr. Wagner Garcia, ex-secretário de Fazenda, que tem um currículo para ser ministro da Economia, nos assessorar, criando um mecanismo de aumento de receita para que esses investimentos nós possamos estar assumindo. Mas agora não dá para assumir esse compromisso, não. Tá certo, Luiz Paulo. Resposta dada. Obrigado pela tua participação. Então, tem muita gente aqui, eu aconselho a tua assessoria que dê uma olhada, que responda esses vários questionamentos aqui. Será um prazer. Que eu acho que vale a pena, tá bom? Eu queria agora, nesses momentos finais, você deixasse o teu recado para o nosso internauta, para a nossa população de Rondônia, que Porto Velho em especial, que tanto sofre, né? Eu queria agradecer a oportunidade pela primeira entrevista que eu estou dando como pré-candidato escolhido pelo meu partido, que eu saí do encontro de decisão e vim para cá. Você, como sempre, nos deixa muito à vontade para que a gente possa falar com o coração. E eu quero agradecer a direção do Paulo Andreoli e quero dizer a todos os internautas, esse é um momento que nós estamos revoltados, indignados com a pandemia, com o processo político, mas nós temos que defender o processo democrático. Ainda é melhor o processo democrático de nós escolhermos ou nós não aceitarmos quem tiver com propostas mentirosas e nós termos uma possibilidade de uma esperança de um futuro. Eu quero me colocar à disposição pela minha bagagem, pela minha experiência, pelo que eu já fiz pelas pessoas em toda a minha vida pública, que vocês podem analisar, podem estudar, como eu já disse aqui durante o decorrer dessa nossa entrevista, dessa nossa live. Quero agradecer a todas as famílias, a todas as pessoas, e quem ainda não tem uma convicção, que faça uma análise da capacidade. Vocês agora querem uma experiência para ser um guardião, um protetor, um executor, de que possa vocês confiarem que terão melhorias. Não dá para resolver todos os problemas da cidade em 4 anos. Mas uma coisa eu garanto, melhorar do jeito que está, melhorar do que pode ser feito, isso vai ter melhoras, como foi feita na saúde do Estado quando estava um caos, como foi feito por 2 vezes na saúde do município, onde nós criamos um cinturão de proteção, de melhorias, onde o cidadão, o habitante dessa cidade, é que ele é o foco principal das metas e resultados que nós queremos alcançar. Muito obrigado pela oportunidade, um bom almoço, uma boa semana que se inicia e até o nosso próximo encontro. Tá certo, então nós agradecemos aqui você ter vindo, ter dado essa notícia hoje que você confirmou sua pré-candidatura, tá? Desejamos sucesso e, como fala, até o dia da eleição, com certeza vai ter muita coisa para ser conversada. Muito obrigado. Um abração, tudo de bom e boa sorte aí, tá bom? E você, meu caro internauta, eu te agradeço muito a tua participação, tua companhia conosco sempre faz a diferença. E eu espero muito que você tenha como desenvolvimento uma semana de muita luz, de muita paz e saúde principalmente, tá bom? Um abração e até amanhã, com certeza.